Ufa! Finalmente você pode enviar o último relatório do dia e respirar fundo. O fim de semana está chegando. Mas quando está prestes a clicar em enviar, você se assusta com o barulho embaixo da sua mesa. Será que é o trem passando? Infelizmente, não é esse o caso. É um vulcão falando. O quê? Aqui, no Arizona? É isso mesmo, o solo continua se movendo sobre o Arizona, lembrando-nos de que a Terra está viva. Mas não entre em pânico, vamos nos munir de algum contexto. 20 estados americanos têm vulcões extintos, ativos e inativos, atualmente dormindo. Entre esses estados estão Califórnia, Novo México, Nevada, Utah e Colorado. Pelo lado positivo, os vulcões do Arizona estão dormentes no momento, mas isso não significa que eles não explodirão em um futuro próximo, ou não tão próximo. Agora, que tal viajar para o Arizona para verificar os vestígios de seu passado vulcânico ativo? Eles pontilham as paisagens desérticas desse estado como manchas pontilham um dálmata. Há campos vulcânicos inteiros a sudoeste de Phoenix, a leste de Douglas, perto de Flagstaff, ao norte de Kingman e perto da fronteira com o México. O mais preocupante sobre esses campos é que, embora não estejam ativos no momento, as erupções nessa região ocorrem a cada 1000 anos ou mais. Bem, parece que o tempo está acabando. A última erupção vulcânica poderosa e destrutiva ocorreu há cerca de 1000 anos na cratera do Pôr do Sol. Vale a pena prestar mais atenção nesse lugar. E é o que faremos, mas um pouco mais tarde. Primeiro, temos que falar sobre os hotspots. Não é aquele lugar onde você pode navegar na web. Em nosso contexto vulcânico, um hotspot é um local em que quantidades insanas de calor derretem a crosta sobrejacente, a fina camada externa da Terra, e formam vulcões. Esse calor sobe do manto, que está localizado entre o núcleo denso e superaquecido do nosso planeta e a crosta. Quer ver um exemplo desse tipo de vulcanismo? Bem-vindo às Ilhas do Havaí. A Ilha Grande tem seus vulcões ativos porque no momento está situada no topo do hotspot havaiano. As ilhas havaianas mais antigas também já estiveram lá, porém mais tarde elas se afastaram em direção ao noroeste. Isso aconteceu porque foi nesse ponto que a crosta oceânica sobre a qual elas se encontravam, ou seja, a placa do Pacífico, se deslocou. Agora, observe as bacias oceânicas do mundo. Sim, elas estão literalmente repletas de ilhas que ficam em cima de pontos quentes, como o Havaí, Islândia, Samoa, Galápagos. Esses são provavelmente os exemplos mais famosos. Mas não pense que os continentes não podem abrigar hotspots. Eles podem, mas são muito menos comuns. Um dos pontos quentes continentais mais famosos é... aposto que você conhece. Sim, aquele sob a caldeira de Yellowstone. A propósito, a caldeira é uma vasta cratera vulcânica, especialmente uma formada como resultado de uma erupção maciça que levou ao colapso da boca de um vulcão. O hotspot de Yellowstone é basicamente o criador do Old Faithful e do restante das fontes termais e dos poços de lama pelos quais o Parque Nacional é famoso. Falando em Old Faithful, vamos fazer um pequeno desvio e prestar mais atenção a essa maravilha da natureza. Ele é um dos geysers mais conhecidos do mundo. Há mais de um século, pessoas de todas as partes do planeta vêm vê-lo. O interessante desse geyser é que ele só pode se formar em condições muito específicas, por isso é muito raro. O magma sob a superfície superaquece bolsões de água subterrânea. A pressão ali continua crescendo, até que por fim empurra a água para cima com uma força imensa. Uma determinada rocha vulcânica, riolito, com alto teor de sílica, reveste o túnel por onde essa água escapa. Basicamente, ela cria um tubo exclusivo que pode suportar a pressão e o calor inacreditáveis criados pela água que entra em erupção acima do solo. Old Faithful foi o primeiro geyser nomeado em Yellowstone. Se você for visitá-lo esperando que ele entre em erupção de hora em hora, ficará desapontado. Em média, o Old Faithful entra em erupção a cada 91 minutos, o que também não é tão ruim. Além disso, você pode fazer o download de um aplicativo especial que fornecerá o horário aproximado da próxima erupção. Mas tenha muito cuidado ao visitar e fique longe do local. A água que entra em erupção do poderoso geyser chega a 95 graus Celsius. O vapor é ainda mais abrasador, chegando a 176 graus Celsius. É quente o suficiente para assar um bolo.
Mas vamos voltar aos nossos hotspots vulcânicos. Os cientistas ainda não entendem claramente por que não há muitos vulcões de hotspots na crosta continental. Um dos motivos pode ser o fato de a crosta continental ser muito mais espessa do que a crosta oceânica, que é cerca de 4 vezes mais espessa em média. Outro motivo pode ser o fato de a maior parte da crosta terrestre, cerca de 2/3 dela, ser oceânica. Isso significa que há menos crosta continental sob a qual os pontos quentes podem se formar. Agora, aposto que aqueles que moram no Arizona vão gostar das informações a seguir. Falaremos sobre um campo vulcânico bem no coração desse estado, o Campo Vulcânico de São Francisco. Essa é uma área enorme com mais de 600 vulcões. Sim, a maioria deles é pequena, mas isso não os torna menos impressionantes. Eles estão espalhados por 4.660 km² no norte do Arizona, um território gigantesco. É interessante notar que os cientistas ainda estão discutindo se esse campo vulcânico está realmente situado no topo de um ponto quente. Mas em uma coisa eles concordam: os vulcões nessa área ficam mais jovens à medida que você se desloca para o leste. E esse padrão coincide com a placa norte-americana se movendo para o oeste sobre o que poderia ser um hotspot estacionário sob a superfície do nosso planeta. Legal, não é? A agitação vulcânica nessa área começou há cerca de 6 milhões de anos. Portanto, em termos geológicos, é relativamente jovem. Quanto à erupção mais recente, ela ocorreu há menos de 1000 anos. A cratera do pôr do sol que mencionei antes, a que fica perto de Flagstaff, é a abertura mais famosa dessa erupção. O povo Sinagua teve de deixar suas casas em Wupatki Pueblo por causa da erupção. Esse local agora faz parte do Monumento Nacional Wupatki. Lá, você pode ver como as pessoas viviam nessa região vulcânica há muitos anos. Se você for explorar essa área, perceberá que a maioria dos vulcões é formada por cones de cinzas de basalto, pequenos e íngremes. O Planalto do Colorado tem condições climáticas bastante secas. É por isso que os vulcões não se desgastaram muito. Alguns dos melhores exemplos desses cones, como este chamado de Cratera SP, ainda parecem ter surgido ontem. Mas olha ao redor, não são apenas cones de cinzas. O Campo Vulcânico de São Francisco também tem um estratovulcão, bem como alguns domos de lava que se formaram a partir de rochas vulcânicas, riolito e dacito, com mais sílica do que o basalto que pode ser encontrado em lugares como o Havaí. Isso significa que elas são mais espessas e não fluem tão facilmente. De qualquer forma, o estratovulcão será uma das vistas mais épicas que você encontrará ao explorar esse campo vulcânico. Bem, não o estratovulcão em si, mas os picos de São Francisco, os restos dessa formação gigante. Eles têm mais de 3.840 metros de altura, o que equivale a 4 Burj Khalifas e meio colocados um em cima do outro. Isso faz com que os picos sejam um dos maiores marcos do norte do Arizona. Eles não são apenas impressionantes, mas também sagrados para o povo nativo americano que viveu na área por muitas gerações. Agora, ao contrário dos vulcões superativos do Havaí, o campo vulcânico de São Francisco leva seu tempo, milhares de anos entre as erupções. Mas você não deve relaxar ainda. Os geólogos dizem que é provável que ocorra outra erupção um dia. Ela provavelmente ocorrerá na remota parte leste do campo, longe das grandes cidades. Ufa! E se a próxima erupção for parecida com a que formou a cratera do pôr do sol, será um espetáculo e tanto. Fontes de lava e rios de lava fluindo. Ao mesmo tempo, a próxima erupção pode não acontecer por séculos, talvez até milênios. Até lá, o campo vulcânico de São Francisco continuará sendo uma joia oculta da história vulcânica, aguardando seu próximo espetáculo de fogo. Há muito, muito tempo, um enorme meteorito se chocou contra a Terra com um terrível poder destrutivo. Ele era várias vezes maior do que aquele que exterminou os dinossauros há 66 milhões de anos. Felizmente, não havia vidas que pudessem ter sido ceifadas, caso contrário, teria sido uma verdadeira catástrofe. Agora, os cientistas acreditam que ele deixou uma enorme pegada. A enorme cratera de impacto na Antártica, que é maior do que todo o estado de Nova York. O local também apresenta uma anomalia gravitacional em Wilkes Land. No início, os especialistas notaram algo estranho ali quando mediram a gravidade da Terra nessa região. Um estranho buraco gravitacional ou uma anomalia gravitacional negativa. Mais tarde, com uma tecnologia melhor, descobriram algo ainda mais estranho. Havia uma anomalia de gravidade positiva dentro do buraco.
um ponto onde ela é mais forte. Esse tipo de estrutura, chamada de MASCON, abreviação de concentração de massa, geralmente aparece em locais onde rochas espaciais gigantes ou meteoritos colidiram com o planeta. Quando isso acontece com força suficiente, perfura a crosta terrestre e sacode o manto abaixo, que pode se erguer e deixar para trás um tampão superdenso de material, o que causa uma gravidade mais forte bem no centro da cratera. É algo parecido com um donut gelado, com gelo preenchendo a lacuna e um centro denso surgindo por baixo. Em 2018, os cientistas usaram técnicas avançadas de escaneamento para estudar e mapear o impacto do meteorito Wilkes Land com mais detalhes do que nunca. Eles viram que não se tratava de um círculo perfeito, mas sim de um formato de U, e a parte norte parecia ter sido quebrada por algo. Isso possivelmente aconteceu quando a Austrália se separou da Antártica há cerca de 35 milhões de anos. Alguns cientistas acham que ainda hoje é possível ver partes da cratera no sul da Austrália. Essa pista também corrobora a ideia de que o buraco gigante sob a Antártica se formou antes de os continentes se separarem. Existem diferentes ideias sobre o que criou essa estranha formação. Alguns dizem que poderia ser um vulcão, um vale erodido ou até mesmo uma bacia sedimentar, que é um local onde os sedimentos se acumulam ao longo de milhões de anos. Mas muitos cientistas agora acreditam que a explicação mais provável é o impacto maciço de um meteoro. Foi possivelmente um dos maiores que já atingiram a Terra. Um estudo de 2015 chegou a estimar a idade da cratera, pois seu tamanho corresponde ao do tipo de rochas espaciais que se chocaram com a Terra entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás. O impacto do meteorito Wilkes Land foi tão poderoso porque o meteoro que o causou poderia ter até 48 quilômetros de largura. E isso é 4 a 5 vezes mais largo do que o meteoro Chicxulub, que exterminou os dinossauros há 66 milhões de anos. Mesmo esse foi suficiente para causar destruição maciça com incêndios florestais, chuva ácida, tsunamis e um colapso climático que eliminou cerca de 75% de toda a vida existente. Portanto, de certa forma, foi uma sorte que o meteorito que nos deu a cratera gigante sob a Antártica tenha chegado em uma época em que havia apenas micróbios e nenhuma planta ou animal. Ele não causou extinção em massa nem deixou para trás carvão de incêndios antigos, mas pode ter mudado o planeta inteiro. Ainda assim, os cientistas não colocaram o mistério da anomalia de Wilkes Land nos arquivos resolvidos. Como a cratera está enterrada profundamente sob a espessa camada de gelo da Antártica, é difícil estudá-la de perto. Os especialistas dizem que ainda não podemos descartar as outras ideias, mas se a teoria do meteoro estiver correta, a cratera Wilkes Land poderá ser a maior de impacto conhecida no planeta. Até o momento, esse título pertence a outra concorrente, a cratera de Vredefort, na África do Sul. No momento, ela tem cerca de 159 quilômetros de largura, o que é enorme, mas não tão larga quanto a de Chicxulub, no México, com cerca de 180 quilômetros de largura. Mas a de Vredefort costumava ser muito maior, com cerca de 249 a 280 quilômetros de largura, antes que o tempo e a erosão a desgastassem. Isso significa que, embora o impacto de Chicxulub tenha sido impressionante, o de Vredefort foi provavelmente ainda mais poderoso, o maior que conhecemos que atingiu a Terra. De acordo com um estudo mais recente, esse asteroide tinha de 20 a 25 quilômetros de largura e pode ter atingido a Terra a uma velocidade de 72.420 a 90.120 km por hora. Isso é importante para a ciência, porque conhecer o tamanho real desse impacto nos ajuda a construir modelos melhores para entender a geologia daqui e como os impactos gigantes moldam os planetas, mesmo além do nosso. A medição de crateras antigas é realmente complicada. Ao longo de 2 bilhões de anos, a erosão desgasta as bordas e novas rochas se formam sobre elas. Foi isso que aconteceu com Vredefort. Agora, apenas pequenos pedaços da borda original da cratera são visíveis e o restante está escondido sob rochas mais novas. Para descobrir seu tamanho real, os cientistas estudaram minerais como quartzo e zircão encontrados ao redor de cada uma. Esses minerais ainda apresentam fraturas e padrões de choque que nos mostram a força da explosão. A anomalia de Wilkes Land não é o único caso em nosso planeta em que a gravidade está agindo de forma estranha. Por mais de 40 anos, os cientistas estavam tentando resolver um estranho mistério no Canadá.
partes do país, especialmente ao redor da Baía de Hudson, parecem ter menos gravidade do que o resto do mundo. Isso significa que se você subisse em uma balança lá, pesaria um pouquinho menos do que o normal. Os pesquisadores descobriram essa estranha diferença pela primeira vez na década de 1960, quando estavam mapeando a gravidade aqui da Terra. A gravidade está ligada à massa. Quanto mais massa houver, mais forte será a gravidade. E como a Terra não tem o formato perfeito de uma bola, mas é ligeiramente esmagada nos polos e protuberante no equador, faz sentido que sua massa não esteja distribuída uniformemente. Portanto, a primeira das duas principais teorias para explicar o mistério da Baía de Hudson tem a ver com o magma. Sim, aquela rocha superquente e viscosa que fica bem embaixo da superfície do nosso planeta. O magma se agita constantemente, como uma sopa fervente, em um processo chamado convecção. Conforme ele se move, pode arrastar partes da crosta terrestre junto. E isso torna a área mais leve, o que diminui a gravidade. A segunda ideia tem a ver com o manto de gelo Laurentide, uma enorme geleira que cobriu grande parte do Canadá durante a última era glacial. Esse gelo tinha até 3,7 km de espessura em algumas partes da Baía de Hudson, e isso é como empilhar 10 Empire State Buildings um em cima do outro. Por ser tão pesado, o gelo pressionava a Terra como um polegar em uma esponja. Embora a camada dele tenha derretido há cerca de 10 mil anos, a Terra sob ela ainda está se recuperando lentamente, como um colchão de espuma com memória depois que você se levanta. Esse aumento lento é chamado de recuperação glacial e está ocorrendo a menos de 1,3 centímetro por ano. Até que o solo se recupere totalmente, o que pode levar mais de 5 mil anos, ele continuará a ter menos massa, o que significa menos gravidade. Ambas as teorias estão corretas. Para descobrir isso, os cientistas usaram satélites super avançados que flutuaram cerca de 480 quilômetros acima da Terra por vários anos. Esses equipamentos voaram em pares e detectaram a distância que os separava quando passavam por áreas como a Baía de Hudson para medir pequenas mudanças na gravidade. Quando da frente passava por uma área de baixa gravidade, ele se desviava ligeiramente e essa mudança era registrada. Graças a essa pesquisa, os cientistas criaram mapas detalhados mostrando como era a Baía de Hudson durante a era glacial. E descobriram duas enormes protuberâncias nos lados oeste e leste, onde o gelo era mais espesso. E esses pontos exatos têm a gravidade mais fraca atualmente. Os efeitos desse fenômeno ainda são visíveis. E embora o nível do mar esteja subindo na maior parte do mundo, a terra ao redor da Baía de Hudson está subindo tão rapidamente que o nível do mar está, na verdade, caindo. A solução de mistérios como esse ou a anomalia da cratera de impacto da Antártica oferece aos cientistas percepções surpreendentes sobre o passado do nosso planeta. E, ao compreender como as mudanças passadas na temperatura e na geologia afetaram a Terra, eles podem prever como a atividade humana atual pode afetar nosso futuro. Não quero assustá-lo, mas algo bizarro entrou em erupção nas profundezas do espaço. Foi uma explosão mais brilhante do que bilhões de sóis, mas o verdadeiro mistério é que ela não corresponde a nada que os astrônomos já tenham visto. Normalmente, eventos cósmicos como esse seguem padrões familiares, mas esse não, é uma anomalia cósmica. Essa estranha explosão cósmica deixou os astrônomos totalmente perplexos. Pode ser um evento super raro, em que tudo se alinha perfeitamente. Ou pode ser algo completamente novo, nunca visto antes. Este evento foi detectado pela primeira vez por um telescópio espacial de raios-x chamado Einstein Probe, em 8 de abril de 2024. A princípio, parecia ser uma explosão regular de raios gama, que normalmente emitem raios-x incrivelmente brilhantes. Mas será que a resposta poderia ser tão simples? Alguma coisa não batia certo. As explosões de raios gama são as explosões mais poderosas do universo e podem ocorrer de maneiras incomuns. As explosões de raios gama de longa duração são causadas pelo desaparecimento de estrelas maciças que giram incrivelmente rápido. Quando essas estrelas ficam sem combustível, seus núcleos entram em colapso sob a ação da gravidade, formando um objeto extremamente denso, como um buraco negro. Ao mesmo tempo, as camadas externas da estrela são destruídas em uma explosão maciça, chamada supernova.
As explosões de raios gama são seguidas por jatos. Estes são feixes gêmeos de material que saem de lados opostos do objeto em colapso. Eles são super rápidos, movendo-se quase à velocidade da luz. Estes jatos parecem mais brilhantes se forem apontados diretamente para nós. É como se o feixe de uma lanterna fosse mais brilhante quando apontado diretamente para você e não em um ângulo. Agora voltemos à nossa explosão cósmica incomum. Lembra que eu lhe disse que algo não estava batendo certo? Foi apenas 45 segundos. Bem, o problema foi que quando vários telescópios observaram esse evento em diferentes comprimentos de onda, ultravioleta, óptico, infravermelho próximo, rádio, raios X, raios gama, etc., ele não correspondeu a nenhum tipo de evento conhecido. A explicação mais provável, de acordo com a pesquisa atual, é que essa explosão é o resultado de uma estrela anã branca sendo despedaçada por um buraco negro de tamanho médio, e ainda assim não é tão simples. Os buracos negros são áreas no espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. É por isso que eles são chamados de buracos negros. Acredita-se que as estrelas, com pelo menos 3 vezes a massa do nosso Sol, podem entrar em colapso sob sua própria gravidade quando esgotarem seu combustível estelar. Quando uma estrela tem tanta massa em um espaço tão pequeno, sua gravidade se torna tão poderosa que força tudo, inclusive os átomos, a se espremerem. Essa densidade intensa leva à formação de um buraco negro. Quando uma estrela anã branca é dilacerada por um buraco negro de tamanho médio, isso resulta em um jato de material em alta velocidade que pode ser direcionado diretamente para a Terra. Então, esse desastre espacial poderia ser a razão por trás do nosso misterioso evento? Infelizmente, embora ele marque algumas caixas para vários tipos de fenômenos, inclusive o que envolve uma anã branca, ele ainda não se encaixa em todos os critérios para nenhum deles. A curta duração e a alta luminosidade do evento são difíceis de explicar usando quaisquer cenários que possamos produzir. Então isso significa que descobrimos algo completamente novo. O universo está repleto de flashes energéticos causados por explosões de estrelas e buracos negros, explosões de supernovas, estrelas sendo devoradas por buracos negros e outros eventos cósmicos. Os astrônomos geralmente descobrem quais são esses eventos analisando sua duração, frequência, fonte e a combinação específica de comprimentos de onda que eles emitem. Aqui só preciso dizer algumas palavras sobre o instrumento que descobriu essa anomalia espacial. O Einstein Probe é um projeto de telescópio espacial de raios-X liderado pela Academia Chinesa de Ciências, em colaboração com a Agência Espacial Europeia e o Instituto Max Planck de Física Extraterrestre. Esse projeto tem como objetivo estudar eventos espaciais de alta energia ao longo do tempo. Seu principal objetivo é encontrar buracos negros inativos e descobrir como a matéria cai neles, detectando explosões de raios-X produzidas por esses eventos espaciais repentinos. A sonda Einstein também espera captar os sinais eletromagnéticos de eventos que causam ondas gravitacionais, como quando estrelas de nêutrons se fundem. Além disso, ela fica de olho em todo o céu para detectar todos os tipos de explosões espaciais e rastrear fontes de raios-X mutáveis já conhecidas. Depois que a sonda Einstein detectou este flash espacial ultra brilhante, o evento também foi observado por alguns outros telescópios terrestres e espaciais, incluindo o Nuclear Spectroscopic Telescope Array, SWIFT, Gemini, Keck, Dark Energy Camera, Very Large Array, Australia Telescope Compact Array e Neutron Star Interior Composition Explorer. Isso é um bocado maior. Usando todos esses dados, os astrônomos juntaram as características do evento, mas isso não tornou o caso mais claro. Muito pelo contrário, apenas aprofundou o mistério. Este evento se intensificou em raios-X suaves durante os primeiros 10 segundos, depois se estabilizou em um brilho constante por cerca de 4 dias, antes de desaparecer rapidamente em outro dia. Isso é muito mais longo do que as típicas explosões de raios gama, que geralmente duram de alguns milissegundos a várias horas. Mas ainda não foi longo o suficiente para se encaixar em outras categorias conhecidas. O brilho do evento em raios-X também foi incomum. Ele era brilhante demais para alguns tipos de fenômenos, mas não o suficiente para outros. A parte mais intrigante é que o Very Large Array não detectou nenhuma emissão de rádio da fonte quando ela foi observada 11 dias, 158 dias e 258 dias após a explosão inicial. Normalmente, quando algo tão brilhante em raios-X dura tanto tempo, costuma estar associado a uma contraparte luminosa de rádio. Mas nesse caso, nenhum sinal de rádio foi detectado, o que é muito estranho e aumenta o mistério.
Os astrônomos não desistiram e consideraram várias outras possibilidades, como os transientes ópticos azuis rápidos. Essa é uma nova classe de explosões que libera enormes quantidades de energia e lança matéria no espaço em velocidades incrivelmente altas. Essas explosões são tão poderosas que uma F-bot pode ser pelo menos 10 vezes mais poderosa do que uma supernova comum. Os transientes ópticos azuis rápidos se parecem com as explosões de supernovas, mas são muito mais rápidos. Elas se acendem e se apagam muito mais rapidamente do que as supernovas comuns. Elas também são muito mais quentes, o que faz com que a luz pareça mais azulada, em comparação com outras supernovas. Como essas explosões acontecem tão rapidamente, é difícil descobrir o que as causa. Em janeiro de 2019, os astrônomos reduziram a duas causas: um buraco negro que consome uma estrela anã branca, ou um tipo raro de supernova que leva à formação de uma estrela de nêutrons ou de um buraco negro. Outra explicação para nossa misteriosa explosão espacial, e os astrônomos acham que a mais provável, é um evento de ruptura por maré. E isso acontece quando um buraco negro engole uma estrela, causando um flash de luz. Quando uma estrela chega muito perto de um buraco negro supermassivo, ela não sai facilmente. As poderosas forças de maré do buraco negro destroem a estrela, quebrando-a em pedaços e puxando-a em direção ao buraco negro. Seus restos se transformam em um fluxo de detritos que cai em direção ao disco de acreção do buraco negro. Entretanto, antes que os detritos se acomodem no disco, eles ultrapassam o buraco negro em um caminho elíptico, apenas para serem puxados de volta para dentro. Em um ponto desse caminho, os detritos colidem violentamente com outras partes da estrela, que está sendo puxada para dentro, e é nesse momento que começamos a ver as primeiras explosões de emissões. Em alguns casos raros, os eventos de ruptura por maré criam enormes jatos de material que saem dos polos do buraco negro. Se esses jatos apontarem diretamente para a Terra, poderemos ver a assinatura do evento. Em geral, parece que um buraco negro de massa intermediária está comendo uma estrela anã branca. No entanto, ainda deve haver algumas emissões de rádio provenientes do jato de um evento de ruptura de maré. A razão pela qual nenhuma foi detectada ainda pode ser o fato de o evento ter sido observado muito cedo. Estudos anteriores sugerem que pode levar centenas ou até milhares de dias para que o material do jato diminua a velocidade o suficiente para começar a enviar sinais de rádio. Se observações futuras detectarem emissões de rádio, isso poderá ajudar a resolver o mistério, mas se não houver sinais, isso pode significar que se trata de uma explosão de raios gama muito incomum ou algo completamente novo que nunca vimos antes. Os cientistas finalmente resolveram o mistério do monstro do Lago Ness. Aqui está o spoiler. Você está pronto? Não é um monstro de verdade. Provavelmente é um dinossauro que sobreviveu ao longo dos tempos, ou apenas um monte de detritos flutuando na água. Graças a muitas descobertas sobre a criatura do Lago Ness, temos provas de outra história para contar a você. Era o ano de 1933, quando um homem chamado George Spicer e sua esposa estavam dirigindo ao longo das margens do Lago Ness. Foi quando viram algo enorme com um pescoço comprido atravessando a estrada. Parecia uma criatura vinda diretamente da era pré-histórica, uma fera semelhante a um dinossauro, diferente de tudo que eles já haviam visto. Esse foi o momento em que as teorias sobre o monstro do Lago Ness começaram a se espalhar como fogo. Um dos mais famosos avistamentos do monstro do Lago Ness ocorreu apenas um ano depois, em 1934, quando um homem tirou uma fotografia que se tornou a imagem mais conhecida de Nessie. Esse é o apelido que lhe foi dado. Ela, de qualquer forma, a foto conhecida como fotografia do cirurgião mostrava uma criatura de pescoço longo saindo da água e durante anos convenceu as pessoas de que o monstro era real. Porém, anos depois, a verdade veio à tona. Um dos homens que ajudou a tirar a foto confessou que tudo não passava de uma farsa. Afinal, a foto havia sido encenada. Quando a foto foi publicada, ela havia sido significativamente cortada. Isso fez com que o animal na foto parecesse muito maior do que na vida real, alimentando as teorias de que o monstro do Lago Ness de fato existia. Na década de 1960 ocorreu uma das primeiras grandes tentativas científicas de investigar o mistério do monstro do Lago Ness. Uma equipe de pesquisa levou equipamentos de sonar para o lago e passou horas examinando as águas em busca de evidências de grandes criaturas. O que eles encontraram foi intrigante. Eles registraram vários objetos se movendo nas profundezas do loch, ou lago, sem nenhuma explicação clara sobre o que era. Embora a equipe não tenha conseguido capturar nada definitivo, esse avistamento ajudou a alimentar a crença de que havia de fato algo enorme vivendo no Loch Ness.
Depois disso, as pesquisas sobre o mistério do monstro do Lago Ness continuaram surgindo. Em 1972, com a ajuda de fotografias subaquáticas, alguns pesquisadores conseguiram capturar imagens estranhas, o que deu esperanças às pessoas por um minuto. Mas a verdade é que essa pesquisa inicial sobre o monstro do Lago Ness estava longe de ser conclusiva. É claro que nem todo mundo acreditou nas teorias místico-mágicas sobre o monstro do Lago Ness. A primeira teoria, de um professor de zoologia da Universidade de Oxford, deixou claro que o monstro é uma impossibilidade biológica. Ei, meu pediatra também disse isso sobre mim. Enquanto isso, ele diz que nunca foram encontrados restos de esqueletos na região. Além disso, nenhum pescador jamais pegou algo parecido com a criatura em suas redes de pesca. Para ele, isso serve como prova de que a criatura simplesmente não pode ser real. Quando se trata das famosas fotos do monstro do Lago Ness como prova, isso é muito simples. O professor oferece uma explicação mais realista. Ele argumenta que essas imagens estão mostrando detritos flutuantes ou pássaros, como corvos marinhos, que têm pescoços longos e frequentemente parecem estar baixos na água. Quando as pessoas refutam sua sugestão, ele nos leva de volta à psicologia humana e explica que as pessoas geralmente cometem erros e julgam mal o tamanho das coisas, especialmente quando apenas têm um vislumbre do objeto, e ainda mais quando esperam ver algo específico. Agora, muitas dessas supostas fotos retratam um animal com pescoço longo e cabeça pequena, o que levou alguns a acreditar que o que estão vendo é um plesiosauro, um réptil marinho gigante que viveu há 215 milhões de anos e desapareceu com os dinossauros. A ideia de um plesiosauro ter sobrevivido todos esses anos é uma teoria que existe desde os primeiros avistamentos da criatura. Mas esse pesquisador não está acreditando nisso. Ele explica que não foram encontrados fósseis de plesiosauros na região que datem de mais de 66 milhões de anos atrás. A ideia de uma criatura pré-histórica ainda à espreita nas águas do Loch Ness simplesmente não se sustenta cientificamente. Há também a teoria número 2, de um naturalista britânico que passou mais de 50 anos investigando o fenômeno do monstro do Lago Ness. Sua conclusão é um pouco menos dramática. Ele acredita que a maioria das pessoas que relatam avistamentos de criaturas de pescoço longo está identificando erroneamente outros animais. Ele sugere que as pessoas pensam que estão vendo uma serpente marinha. Relatos de avistamentos do monstro do Lago Ness existem desde o século VI d.C., muito antes de se destilar o uísque escocês ou outras explicações. Os primeiros relatos sobre essas serpentes marinhas descrevem grandes criaturas com corpos longos semelhantes a cobras e várias corcovas. Alguns dizem que as criaturas eram tão grandes quanto barcos, e muitos juraram ter visto algo nadando nas águas. Muitos desses primeiros avistamentos de serpentes marinhas podem ter sido mal entendidos ou exageros de animais normais no lago, como peixes grandes ou até mesmo pássaros nadando. Poderiam ser enguias grandes, conhecidas por viverem no Loch Ness. Essas enguias, especialmente quando estão em movimento, podem ter dado a impressão de uma criatura longa e ondulante na água. As pessoas que viram essas enguias à distância, especialmente em condições de pouca luz ou neblina, podem tê-las confundido com algo muito mais misterioso. A teoria número 3 diz outra coisa. Nessie é apenas uma série de ondas estacionárias. Isso acontece quando dois barcos se movem em direções opostas, criando uma grande protuberância na água, que à distância pode parecer uma criatura. Os entusiastas do Loch Ness até mostraram como isso funciona com imagens de Fort Augustus, onde um rio encontra o Loch Ness. Esses entusiastas tinham grandes planos de usar drones com câmeras infravermelhas e microfones subaquáticos especiais para pesquisar o lago. O Loch Ness é enorme, com cerca de 37 km de extensão e mais de 213 metros de profundidade. Por isso eles achavam que precisavam de drones e câmeras de infravermelho para acabar com essa discussão. Mas, apesar de tudo, eles não encontraram Nessie. Mas não é apenas o monstro do Lago Ness que carece de explicação científica. Também houve muitos avistamentos de Yetis e Sasquatches que ninguém consegue explicar. As pessoas fizeram filmes sonhando em descobrir a verdade sobre essas criaturas. Mas, de acordo com pesquisas e evidências recentes, parece improvável que algum dia encontremos provas definitivas de sua existência. A ciência diz que eles podem explicar os avistamentos de Squatch. E é assim. Os biólogos que estudam a vida selvagem usando armadilhas fotográficas, que são instaladas em áreas remotas para capturar imagens de animais que passam, há muito tempo tentam encontrar espécies esquivas. Essas câmeras detectam movimentos e tiram fotos, fornecendo dados valiosos sobre a biodiversidade de diferentes ecossistemas. À medida que as armadilhas fotográficas coletam mais fotos ao longo do tempo, o número de espécies registradas aumenta. Entretanto, depois de algum tempo, o número atinge um patamar, sugerindo que nenhuma nova espécie está
sendo detectada. Embora seja impossível afirmar com 100% de certeza, os pesquisadores dizem que após uma implementação significativa de câmeras, é seguro dizer que a probabilidade de descobrir novas espécies, especialmente as grandes como o pé grande ou o Yeti, cai significativamente. Estudos com armadilhas fotográficas vêm sendo realizados há anos em regiões onde há rumores de que essas criaturas vivem, mas até agora nenhuma evidência conclusiva apareceu. Em vez disso, a suposta prova do pé grande ou do Yeti geralmente vem de fotos borradas ou vídeos trêmulos feitos por pessoas que afirmam tê-los encontrado. A compreensão científica da biologia também torna a existência do Bigfoot altamente improvável. Muitas vezes descrito como um grande macaco, o pé grande teria que ter se desenvolvido na América do Norte. Entretanto, os grandes símios evoluíram na África, e o único grande símio que chegou às Américas foi o Homo sapiens, cujos ancestrais cruzaram o Estreito de Bering há apenas 16 mil anos. Esse tempo é muito curto para que uma nova espécie como o pé grande tenha se desenvolvido. Embora possa ser decepcionante para esses entusiastas de criaturas misteriosas, as evidências científicas apontam firmemente para a conclusão de que criaturas como o pé grande e o Yeti são mais fantasia do que realidade. Após décadas de extensa pesquisa científica, é seguro dizer que sim, a ciência resolveu o mistério do monstro do Lago Ness e que ele é pura ficção. O que você acha?